Paulo está em Corinto, né? E ele está lá 1 ano e meio trabalhando com a igreja, e ele estava preocupado, né, com a situação da igreja de Tessalônica. Mas aí Timóteo e Silas ah, vêm, né, de Tessalônica e traz notícias. E não só traz notícias sobre a igreja, mas também recursos para que o apóstolo Paulo pudesse continuar ministrando, né, a palavra de Deus de tempo integral. Porque o coração integral ele já tinha, né? Mas de tempo integral ele então passou a dedicar ali em Corinto. E aí os irmãos trouxeram informações sobre a igreja, né? A igreja estava num luto profundo, porque alguns irmãos da igreja tinham falecido, e eles não sabiam como lidar com essa situação. Não tinha tido instrução, né, sobre isso. Também estava chateado com o apóstolo Paulo, porque Paulo ficou de lá 2 vezes, não conseguiu, e, e Paulo vai explicar por que ele não foi, né? Eles também estavam tendo questão, né, no casamento, os homens e os seus cônjuges, né, tendo talvez uma atitude não muito santa no relacionamento. Então ele instrui, né, que nós não devemos agir como gentios, mas com pureza. E aí ele fala sobre a, a volta de Cristo, e os irmãos então entendem que Jesus vai voltar naquele momento, assim. Então, se ele vai voltar naquele momento, então vamos parar de trabalhar, vamos cruzar os braços e vamos esperar, né? E isso acabou trazendo alguns transtornos, algumas dificuldades, né? Porque aí os que não trabalhavam achavam que os ricos tinham obrigação de sustentá-los, né? Cada um é responsável, né, pela sua provisão, mediante o suor do seu próprio rosto, palavra do Senhor, desde o princípio. E aí Paulo então escreve, explica, elogia a igreja, né, de Tessalônica, uma igreja que demonstrou para a gente, né, assim, as marcas de uma verdadeira igreja de Cristo, no capítulo 1, né? Eles tinham uma fé que operava pelo amor, uma esperança viva em Cristo, e, e eles tinham uma perseverança em meio à grande aflição, né, em meio à grande dificuldade. Depois nós vimos no capítulo 2 os atributos, né, de uma liderança espiritual, né? As pessoas gostam às vezes de exercer uma liderança, mas não tem o carinho de uma mãe, não tem o cuidado de um pai, né? Não tem a atitude de um, um pastor que realmente visa o cuidado, o benefício, né, da fé das pessoas e não os seus interesses. Aí passamos lá para o capítulo 3 e vimos como que um pastor de almas realmente atua, né? Ele visa o bem-estar, o benefício da fé dos irmãos, e nós vimos que ele protege, ele cuida e ele providencia, né, para as necessidades das pessoas, ou seja, da assistência, né, da assistência às pessoas que têm necessidade. Aí falamos de uma vida que agrada ao Senhor, no capítulo 4, e no capítulo 5, nós então vimos como que a igreja deve comportar enquanto Jesus não volta, né? Enquanto ele não vem, como nós devemos agir, né? E aí o Paulo encerra essa carta e passa algum tempo depois ele escreve a segunda carta, ainda de Corinto. Paulo está na cidade de Corinto e ele então escreve a segunda carta com algum propósito, né? E na segunda carta, se eu pudesse dar um título, né, para aquele livro, eu daria como ser vitorioso diante das tribulações, diante das provações, né, diante das lutas que todos nós enfrentamos por causa da nossa fé. Então, o pano de fundo dessa segunda carta
depois que eu já falei, né, da primeira, é que a igreja, ela tinha amadurecido, ela tinha crescido. No entanto, a pressão e a perseguição que continuava, né, a, havia aumentado. Em vez de diminuir, aumentou. Lembra que eu tenho dito que cada dia que passa na fé se torna mais difícil? Quando você foi batizado em Cristo, né, nos seus primeiros dias na igreja, era só alegria, não é? Aí depois de um tempo, começou a ver as dificuldades, ver a hipocrisia de alguns, a falta de zelo de outros, a fofoca de um, né? A atitude impensada de outros. Então, apesar da igreja ter amadurecido e crescido lá em Tessalônica, as pressões aumentaram, as tribulações aumentaram. A turma acha que a vida cristã vai ser mais fácil quando tivermos mais tempo. Pelo contrário, se torna mais difícil, né? Então, então Paulo escreve com vários objetivos, se você quiser listar. Por exemplo, os irmãos estavam desencorajados, né, por causa da perseguição e necessitados de um incentivo para perseverar. Então, qual é o objetivo da carta? Ajudar os irmãos que estavam sob forte perseguição a perseverar na fé, né? Você não persevera na praia, irmãos, nem no churrasco. Você persevera no deserto, porque se você parar, você morre, né? Então, diante das necessidades, diante da perseguição, Paulo está escrevendo, olha, persevera. Só que vai surgir um segundo elemento, agora interno, que era os falsos mestres, que estava confundindo a igreja com respeito à volta de Cristo. Então, eles não só estavam confundindo a igreja sobre a volta de Cristo, mas eles estavam escrevendo e colocando o nome do apóstolo Paulo nas cartas. E aí, a igreja lia, e aí estava assinado lá, Paulo. Aí, o apóstolo Paulo falou, puxa vida, então, tinha membros falsos, irmãos falsos, mestres falsos, usando o nome do apóstolo Paulo para dar autoridade, né, ao que ele estava escrevendo. Então, estava confundindo os irmãos. Outro problema que tinha irmãos que estavam desobedecendo a ordem de Deus de trabalhar e de ganhar seu próprio sustento com as suas próprias mãos. Então, eles estavam desobedecendo esse mandamento do Senhor, né? Então, Paulo vai escrever para tratar desses assuntos nessa segunda carta, né? Consolar os santos que estavam perseguidos, corrigir os falsos ensinamentos e confrontar, né, aqueles irmãos indisciplinados que queriam os benefícios da igreja, mas não queria dar nada, né? Não queria fazer coisa alguma. Então, basicamente, é isso aqui que você vai ver na segunda carta de Paulo, né? Ele estava lá na cidade de Corinto, ele deve ter escrito ali no final do ano 51 a segunda carta, lembrando que a primeira foi no ano 50, ou 49, final de 49, início do ano 50, e agora ele está escrevendo a segunda carta, aí no início aí de 51, ou no final, né, de 51, no início de 52. Mais ou menos essa é a data, 51, 52, a carta aos santos, né, na cidade de Tessalonicenses. E
vendo isso, né, falando isso, então, capítulo 1, nós vamos ver dos versos 1 a 12, como enfrentar vitoriosamente, cabeça erguida, né, a tribulação. É bem pontual, ó, a tribulação. Você está numa tribulação, aí você, em vez de erguer a cabeça, olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, você olha para a tribulação. Eu ia fazer um desenho aqui no quadro, basicamente seria duas retas. E quando você olhar, você perceberia que uma reta é maior do que a outra reta. Mas eu ia pegar uma régua e pôr na primeira linha, e depois ia pôr na segunda linha, e você vai ver que as duas retas, apesar de uma parecer maior, é igual. A medida é igual. Né? Então, as tribulações é igual à sua capacidade de suportá-las. Só o que vai fazer diferença, né, é a forma que você vê a tribulação. Né? A gente fala isso em matemática, visão de ótica, né? Eu te coloco duas retas aqui no quadro, você vai falar a segunda é maior. Aí eu pego uma régua, meço a segunda, meço a primeira, falo, não, que é igual. Ó. Mas da forma que eu desenhei, dá uma visão de ótica que a segunda linha é maior, mas não é. Então, as tribulações é na medida exata da vossa capacidade, da vossa força, da vossa sabedoria. Não é maior. Só que ela se torna maior quando? Quando você fica olhando para ela, esquecendo de olhar para o alto, de onde vem a nossa esperança e o nosso socorro. Né? Então, diante da tribulação, como enfrentá-la vitoriosamente, né? Capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, tá vendo? Os três estão juntos, né? Nós já sabemos aí muito sobre o apóstolo Paulo. O Silvano é o Silas, tá? Que Paulo seguiu com Paulo, né? Depois da briga lá com Barnabé. E o Timóteo era aquele irmão que tinha o louvor, né, das igrejas, e Paulo viu nele um potencial e falou, vem com a gente. Né? E Timóteo segue. De novo, ó, a igreja dos... Aí, ó, de novo. Ou seja, a igreja era deles. Então, porque a igreja era deles, eles lutavam pela igreja. Né? Por exemplo, o instituto que é nosso. Se nós não trabalharmos juntos para levar essa escola para frente, né, não importa se você está do outro lado da mesa ou do lado de cá. Acaba. Né? Sendo nosso, nós zelamos, esforçamos para que a coisa flui. A mesma coisa, a igreja, sendo nossa, nós trabalhamos para que ela prospere. Agora, se é deles, é deles. Né? Aí só eles trabalham para que a coisa ande, né? Então, a igreja dos Tessalonicenses, né? Em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Ele deseja a graça, a paz a vós outros, né? É uma bênção, né? A gente realmente desejar coisas boas, né? Uns aos outros. Às vezes a gente brinca aí, mas tirando as brincadeiras, seria bom criar um hábito, né? De desejar mesmo coisas boas uns aos outros, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, né? Que o Senhor te dê a paz, que o Senhor faz você prosperar nos seus caminhos, né? Que o Senhor abençoe seus filhos, que o Senhor abençoe seu trabalho e assim por diante, né? Mas sinceramente, não só de boca para fora, né? Então é uma bênção aí, ó, a graça e a paz a vós outros da parte de Deus Pai, então, e do Senhor Jesus Cristo, né? Como Pai, Deus nos vê como filhos e Ele espera de nós o quê? O que um pai espera do filho? Respeito, obediência, né?
respeito. E do Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor espera de nós? Obediência. O Pai espera respeito. O Senhor espera obediência. Né? Então, respeito e obediência andam de mãos dadas. Né? E aí então Paulo elogia de novo, né, a congregação, nos versos 3 e 4, ele fala: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce. Então olha bem, lembra que eu falei que existe uma fé comum que foi dada aos santos uma vez por todas? Qual é essa fé comum que foi dada aos santos uma vez por todas, né? A doutrina dos apóstolos, né? Que é a doutrina de Cristo, beleza? Essa é a fé comum, foi dada a todos nós. Só que uns, né, absorve essa fé e permite que essa fé opere. Então, ele cresce na fé. Ele não fica uma criança eterna na igreja, que todo ano você tem que ensinar os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ele avança para aquilo que é perfeito. Então, nós temos que entender que há muitas fés dentro da igreja, né? E nós temos que ter paciência, né, com um débil na fé. Não tem o débil? Então, temos que ter paciência com eles. Mas não podemos deixar que eles governem a igreja, porque senão a igreja toda vai virar débil. Nós não devemos andar nos passos dos fracos, né? Nós temos que instruí-los, aconselhá-los, exortá-los, admoestá-los, fortalecê-los, né? É nosso trabalho. Mas não seguir nas pisadas deles, porque senão a igreja nunca vai prosperar, né? Então, a fé dos irmãos de Tessalônica estava crescendo, né? Por que estava crescendo? Eles estavam passando mais tempo com as escrituras, eles estavam passando mais tempo em oração, eles estavam passando mais tempo em comunhão, né? Estavam passando mais tempo pregando o evangelho, estavam passando mais tempo doando. Então, a fé deles estava crescendo. Não só a fé estava crescendo, mas o amor de uns para com vai aumentando. Então, se você amou ontem numa medida, hoje tem que ser naquela medida mais alguma coisa, né? Ou seja, o amor, como Paulo já nos instruiu em Gálatas, né? No primeiro livro que o apóstolo Paulo escreveu, ele falou que no amor não há limite. Não há limite. Então, se não há limite, então você tem que crescer no amor, né? E não apenas ficar contente. O problema das pessoas que acham que já chegaram é que não tem mais lugar para elas irem, né? Já chegou, né? As pessoas que acham que já tem todo o conhecimento, não tem mais espaço para aprender nada, porque já tem, né? Mas o apóstolo Paulo estava elogiando a igreja, por quê? A fé deles estava aumentando, o amor deles estava aumentando, a tal ponto, olha o verso 4, que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Então Paulo se gloriava ao falar daquela igreja, ao falar daqueles irmãos. Por quê? Porque o trabalho dele, né, não foi em vão, né? É tão triste depois que você trabalha com uma pessoa um tempo, aí não dá em nada. Vai acontecer? Vai. Mas e quando dá certo, né? Aí você vai, se alegra, né? E dá um bom testemunho em outras igrejas sobre aquela igreja ou sobre aquela pessoa, né? Então, e ele fala de outra coisa, constância e fé, da vossa constância e fé.
Eles não eram aqueles irmãos montanha-russa. Você já viu aqueles irmãos montanha-russa? Ora estão bem, hora estão mal. Hora está bem, hora está mal. Não, os irmãos mantiveram uma estabilidade na sua fé. Aí nós temos esses jargões religiosos aí, né? A vida cristã é altos e baixos. Não é não. Da próxima vez que você ouvir essa frase, você fala, não é não, irmão. Você está enganado. A vida cristã não é altos e baixos. A vida cristã que progride na fé, que progride no amor, é constante. A fé é constante. Não é? Se nós estamos como numa montanha russa, então nós não estamos crescendo na fé, no amor de uns para com os outros. Nós não estamos progredindo, né? Diante das dificuldades, nós não estamos mantendo uma estabilidade, né? Eu vejo, né? Se você também vê, tem irmãos que tem um tempo, né? Como se só Deus, né? Dá até medo de aproximar Deus. No outro tempo, Deus está morto. Mas ontem você tinha uma fé, hoje Deus está morto para você, né? Então, por quê? Não está crescendo, não está, né? Eu estou chegando a um ponto na minha vida, ainda não cheguei não, mas estou chegando, que eu já estou quase afirmando, o mundo está morto para mim, e eu morto para o mundo. Estou quase lá, falta pouco, mas quando eu comecei na minha carreira cristã, né, o mundo estava vivo, e continuou vivo por muito tempo, né? Mas eu estou chegando a um ponto, o mundo está morto. Tem nada nesse mundo que me atrai. Nada, é nada. Está vendo? Então, a vida cristã não é uma montanha russa de altos e baixos. A vida cristã é uma vida constante. Se estamos crescendo na fé, no amor, mesmo em face às tribulações. Porque ele fala, em todas as vossas perseguições, então estava sofrendo maus tratos dos seus patrícios por causa da fé, e tribulações que suportais. Então tem diferença. Tinha perseguição, né, extrema, e tinha tribulação extrema. E os irmãos estavam o quê? Desmaiando diante das perseguições, das privações? Suportando. Estamos suportando. Aí hoje, um dia assim de modo geral, se acontece uma tribulação, uma dificuldade, a pessoa já está desmaiando, né? Deixando Deus, deixando a igreja, deixando a fé. Que é isso? Né? Jesus já nos informou que nós fomos chamados para sofrer e não por Ele, e não apenas crer nele. Jesus já nos informou isso, né? Então, os irmãos em Tessalônica, em face às perseguições e tribulações, eles estavam aumentando a fé, aumentando o amor, sendo constante, né, diante e suportando. Aguenta, irmão. Aguenta seu fardo. Os jovens, tem um fardo para carregar nesse mundo, né, pervertido e corrupto? Tem. Você tem que se manter puro, Isa. Pura, né? É um fardo? É, mas é seu. Mas e nós casados? Temos um fardo também de manter puro? Paulo já falou lá na primeira carta. Cada um sabe possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Então também nós temos um fardo. Então, carregue. É seu, não é meu. Eu não posso carregar o seu fardo. Eu posso estar ao seu lado, eu posso te apoiar, eu posso te ajudar, mas eu não posso fazer você andar, não. Você tem que decidir, né, a caminhar. Aí ele vai e fala, olha, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de... Como eu me torno digno do reino de Deus?
De acordo com o texto. Não inventa outro texto aí não. Suportando as tribulações, mantendo fé constante, aumentando no amor, aumentando na fé. A fé comum é uma só, irmãos, foi entregue para nós. A doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus. Pronto, essa é a fé comum. Mas eu pego essa fé, encarno ela em mim e eu progrido. Né? Enquanto todos estão cansados e desmaiando, eu estou a 1000 por hora. No deserto sem tomar um gole d'água. Porque eu sei que se eu parar no deserto, eu morro. Então eu tenho que perseverar. Então, Deus falou através dos irmãos aqui, através de Paulo aos irmãos em Tessalônica, que a igreja de Tessalônica se tornou digna do reino de Deus. Por quê? Porque eles estavam suportando as tribulações, estavam mantendo a fé e crescendo, estavam mantendo o amor e crescendo. Aí a turma acha que vai entrar no reino de Deus só por frequentar a igreja no domingo e durante a semana não está nem aí para as coisas do Senhor, não está nem aí para os irmãos e acha que está tudo certo. Irmãos, é com muita dificuldade que o justo entra no reino de Deus. É por meio de muita tribulação que o justo entra no reino de Deus. Né? Entrar na salvação, teoricamente, não é muito difícil, não. Você deixa sua vida passada, entra nas águas do batismo, você entrou no reino de Deus. Mas para você permanecer e chegar até o reino celestial, é necessário que você suporte as tribulações, suporte as perseguições, cresça na fé, cresça no amor. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, eu estou fraco na fé. É mesmo? Você está lendo a Bíblia? Não. Você está frequentando as reuniões nos lares, no prédio da igreja? Não. Você está indo nos encontros dos jovens, das mulheres, dos homens? Né? Não. Pô, irmão, então você está morto. Você não é que você está fraco na fé, você já está fedendo, você já está podre. Né? Você já morreu há muito tempo. Né? Aí, o que eles falam? As pregações não estão me edificando, os irmãos não têm amor. Como é que os irmãos não têm amor? O problema é que você nunca está com os irmãos, aí você nunca vê o amor dos irmãos. Né? Chega aqui 8h30 no domingo, você vê um grupo de irmãos fica lá tomando café, dando gargalhada, rindo, brincando. Aí você chega 9h40, já acabou o café, porque agora já eu pedi para tirar 9h30, tira. Por quê? Porque na hora do culto a turma comendo pipoca, na hora da ceia do Senhor, igual a igreja de Corinto, sem nenhum respeito à ceia do Senhor. É ou não é? Fala, não, irmão, o que é isso? Tira. Né? E aqui é bom porque a gente joga limpo com todo mundo, a gente não fica escondendo nada de ninguém. Igual as igrejas de Corinto, comendo na hora da ceia. Você não tem casa para comer não, irmão? Na hora da ceia do Senhor, você está mascando pipoca. Não, eu falei com a Marinal, deu 9h30, no finalzinho, antes do final da escola dominical, você já tira tudo. Aí a turma só vai comer o pão da ceia. Né? Pronto. Aí depois você coloca de novo, aí terminou o culto, a turma pode comer o pão que quiser. Né? Mas estava uma bagunça aqui domingo retrasado, turma, né? Então, olha bem, então, irmãos, se você quer se tornar digno do reino de Deus, você tem que ser um homem, uma mulher, uma jovem, um moço, uma moça, constante. O que é uma pessoa constante? Né? Está sempre ali, ó. Se você sumir das minhas vistas, ou se eu sumir das suas vistas, o que você pode fazer por mim, irmão? Nada. Você sumiu da minha visão, ou eu sumi da sua visão. Né? Então, a turma some da visão dos irmãos e depois diz que não há amor na igreja. Mas peraí, quem que sumiu? Não foi você? Como é que não tem amor? Né? Eu sei que não ama os irmãos. Se você amasse, você chegava aqui cedo e saía tarde. Né? Por quê? Tá vendo a diferença? A fé comum é para todo mundo, mas se você não pegar essa fé comum, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só igreja,
uma só esperança, que é comum, tá vendo? Se você não pegar e se encarnar isso, daqui 10 anos você vai estar falando de batismo, de ressurreição dos mortos, você vai estar falando dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Não sai disso. Não sai disso, né? Então, está na hora da gente suportar, né, as circunstâncias difíceis mediante a fé e a constância. Isso é sinal evidente do reto juízo de Deus que vocês estão sofrendo. Deus sabe que você está sofrendo, irmão. E você acha que vai te aliviar? Ele aliviou o filho dele lá na cruz. Ele deu uma aguinha geladinha para Jesus quando ele estava com sede lá na cruz. Deu? Não, peraí, Jesus, vou buscar uma aguinha fresquinha para você. Deu? Ele pediu, irmão. Estou com sede. E o céu falou, e vai ficar. A terra tentou entorpecê-lo, porque aquilo que eles deram para Jesus é uma mistura que o anestesiaria. Se Jesus tivesse tomado, ele não sentiria dor. Então ele rejeita. Então, quando o céu diz que você vai ficar com sede, cuidado, porque o mundo vai tentar te entorpecer. O mundo vai tentar te anestesiar. Aí você tem que continuar com sede. Jesus deu um copo de água fria para Jesus? Deus deu? Deus tirou os açoites de Jesus, a cruz de Jesus, o cuspe do guarda. Né? Bastaria um pensamento de Jesus, o cuspe voltava na cara do cara. Voltava ou não voltava? Voltava. Ou seja, não pense que Deus vai facilitar a sua vida, porque não vai. Nem a minha, nem a sua. Por isso que Ele nos deu uns aos, para juntos nos apoiarmos, nos abençoarmos, nos ajudarmos, nos corrigirmos, nos educarmos, né? Nos exortarmos, nos encorajarmos, não é assim? Uns aos outros, fé coletiva, né? Tem uma fé comum, que é de todos nós, e você desenvolve essa fé, ou eu desenvolvo, ou eu fico para trás, né? Diante do sofrimento, em vez de eu, diante da dor, né? Em vez de eu louvar a Deus, eu fico gritando de dor, não adianta nada. A dor não vai sair porque você está gritando, não. Mas se você louvar a Deus, você acha alívio, né? Então, o sofrimento produz crescimento. Você quer ver um exemplo da força no sofrimento? Vai numa favela para você ver. A força do pobre. Você sabe quem sustenta os ricos são os pobres, né? Quem que faz a guarda do rico? O pobre armado, né? Não, né? Quer ver a força de uma pessoa? Vai lá na favela. Os caras não tem nada não, irmão. E eu estou falando de pessoas íntegras, pessoas que trabalham, pessoas que correm atrás, pessoas que investem na educação dos seus filhos, filhos que tornam médicos, né? Porque leva o estudo a sério. Né? De modo geral, os ricos são os parasitas, de modo geral. Né? Não estou falando de todos, não. Estou te falando, né, existe muita exceção, mas quem aguenta dor, quem aguenta sofrimento? É o pobre. Vai lá para você ver. Né? Então, aí Paulo continua, ó, e se de fato é justo para com Deus, ó, se Deus julgar justo, que Ele dê em paga tribulação os que vos atribulam. Então eu posso orar a Deus, papai, olha o que fulano está fazendo. Se for justo diante dos seus olhos, retribui a ele na mesma medida. Para ele sentir, né, o que está causando aos outros. Se for justo perante o Senhor.
se for certo. Foi o que Paulo está falando aqui. Ó. E a vós outros, que sois atribulados, ó, se for justo, Pai, aos teus olhos, que o Senhor possa trazer alívio para a Paloma. Está vendo como é que você pega os outros? Né? Então, se for justo, ela está passando por tribulação, por angústia, talvez é isto que vai fazê-la crescer, amadurecer. Aí você vai lá e tira o sofrimento dela. Ô irmão, até para ajudar, você tem que ser sábio e prudente. Porque é a dor que leva as pessoas à maturidade. É o sofrimento que leva as pessoas a se fortalecer. Então, Pai, o Senhor conhece a dor da irmã Paloma. O Senhor sabe as lutas e o sofrimento que ela passa no seu dia a dia. Se é justo aos teus olhos, né? Que o Senhor possa trazer alívio para ela. E se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui, Senhor, porque eu sou já a metade da minha, eu sou a metade da resposta, perdão, eu perdi essa palavra, da minha oração. Se eu oro a Deus, eu sou a metade da resposta. Por que eu sou a metade da resposta? Se eu oro a Deus pedindo ele um emprego, e eu fico de braço cruzado, eu tenho que ir, não é? Então eu sou a metade da... Se eu oro a Deus para Deus abençoar a igreja e aliviar, por exemplo, um irmão que está em grande aflição, eu tenho que me colocar à disposição de Deus para ajudar aquele irmão. Mas antes de me colocar, eu tenho que falar, Senhor, é justo aos teus olhos o alívio para aquela pessoa? Por quê? Porque às vezes aos olhos de Deus, não. Se você tirar essa dor dele ou dela, ela não cresce. Então deixa ela na dor. Pode deixar, eu estou no controle. Não preocupa não. Fique em paz. Olha o que Paulo está nos ensinando aqui. Ó. Se é justo, pune. Se é justo, alivie. Não é? Se for justo, se o Senhor quiser. Em outras palavras, né? Se for da tua vontade, Senhor. Não em outras palavras. É isso que ele está basicamente repetindo a oração do Pai Nosso aqui, né? O apóstolo Paulo. Então Paulo está alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor. Quando é que vai haver alívio para nós, irmãos? Quando Jesus voltar. Então você acha que é amanhã, né? Daqui a um mês. Com o novo governo que vai vir aí vai ter alívio. Quando Jesus voltar. Então, esse livro é tão importante para a vida da igreja. Por que ele não é ensinado na igreja, hein? Ele é tão importante, ó irmão. Vocês acham que vai ter alívio? Só na volta de Cristo, irmão. Relaxa. Aqui é perda, dor, sofrimento, decepção, frustração, espinhos, cardos, abrolhos, não é? Aí o cara quer transformar a terra num paraíso, não tem jeito, né? Ele está falando que quando Jesus voltar, vai haver... Então, vale a pena perseverar, vale a pena crescer na fé, vale a pena crescer no amor, vale a pena, diante das tribulações e perseguição, mostrar uma estabilidade, uma constância. Não vale a pena desesperar, meu irmão, não adianta, não adianta. Mas vale a pena permanecer, né? Aí fala da volta de Jesus, como vai ser com os seus anjos, né, no seu poder. E olha como ele fala, em chama de tomando vinho contra quem? Os que conhecem a Deus, ó. Tem muita gente que conhece, mas obedece? Não. E contra aqueles que não conhecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem vai ser punido? Os que conhecem
e não obedecem, e os que não conhecem. Aí você fala, coitado do índio, ele não conhece. Ele vai se perder, vai. Coitado nada. Deus deixou a criação para revelá-lo. Então a criação revela o Criador. Então se o índio prestasse atenção, ele ia ver o Criador, não ia ver? Na criação? E ele ia querer saber, onde ele está? Aí, meu irmão, você vai visitar Manaus de avião, o avião cai, morre todo mundo e só você sobe, lá no meio da Amazonas, na floresta. Aí você encontra aquele índio que está buscando a Deus, e você o batiza, né? E os outros fazem churrasco de você, tudo bem. Mas aquele que está buscando é salvo. E o resto faz churrasco de você, não tem problema. Mas aquele que está buscando, Deus dá um jeito de levar você até ele. Isso você pode ter certeza, não precisa se preocupar com isso, né? Então, tem muita gente que não conhece a Deus. Por que que não conhece? Porque não busca. Por isso que não conhece. E Jesus falou o que para a gente lá no Evangelho? Quem busca, acha. Quem bate, a porta abre. Quem pede, recebe. Então, as pessoas não conhecem Jesus, não é porque não tem uma igreja lá onde eles estão. É porque não estão buscando. Porque se buscar, rapaz, Deus faz você pegar um voo aqui, esse voo cai lá na Groenlândia, no meio do gelo, e morre todo mundo. Você vai ter que comer carne humana. A Isa vai estar lá, vai dar uns bifão assim, ó. Você põe na grelha lá assim, ó. Então já recomendo. Vai viajar de avião, leva um fósforo e leva sal. Carne já está garantido. Misericórdia. Depois que morrer é só carne. Não tem mais nada não. E se tem alguém buscando o Senhor lá, você vai encontrar a pessoa. Porque não, todo aquele que busca, encontra. Todo mundo que busca, encontra. Então, mas Jesus vai tomar vingança contra os que conhecem, não obedecem, contra os que não conhecem o Evangelho. Não conhece o quê? A doutrina. Tem muita gente que conhece a doutrina da igreja, mas não conhece nada do Evangelho. O poder está no Evangelho. Então, só que olha o que vai acontecer no verso 9. Ó. Estes quem? Os que conhecem, não obedecem, e os que não conhecem serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Puxa, irmãos. Já pensou você ser banido da face do Senhor, da glória do seu poder? Vai ser muito triste. Né? Porque você e eu, nós, temos tido a oportunidade de conhecer o Evangelho. O Evangelho. É diferente de doutrina. Né? Misericórdia nas doutrinas dos fariseus. Né? Misericórdia nas doutrinas dos saduceus. Misericórdia nas doutrinas dos radicais ou dos liberais. Então nós temos que voltar para o Evangelho. Para que nós possamos ser salvos. Né? A pessoa vai ser banido da face do Senhor. Né? E quando Jesus vier na sua glória, dos seus santos, se admirados em todos os que creram. Então está no, creram. Quando Jesus voltar não tem mais jeito de crer. Você tem que crer antes, né? Você tem que obedecer antes. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós. Então falou, realmente vocês creram em Jesus. Por que o apóstolo Paulo falou que a igreja de Tessalônica realmente creu em Jesus? Por que isso? Que Paulo falou, vocês creram. Por causa das ações. Eles estavam crescendo na fé, estavam crescendo no amor, estavam constante. Não era aquele
irmão montanha-russa, né? O camelo, irmão camelo, né? Corcunda, irmão corcunda. Não, eram irmãos constantes, né? Na fé. Então, Paulo, vocês creram, prova evidente é que vocês estão crescendo na fé, crescendo no amor, sendo generosos, na tribulação perseverantes, na aflição perseverantes. Então, realmente vocês creram no nosso testemunho. O que Paulo pregou, ensinou, junto lá com Silas, os irmãos de Tessalônica creu. Então, a irmã está dizendo, né? Graças a Deus, né, depois do batismo, ela converteu mesmo. Você viu, irmão? Ela está falando que se a gente se coloca como servo de Deus, né? E não ao contrário, Deus o nosso servo, né? Nós... nem eu sei repetir. De tão profundo, né? Mas é verdade, tem muita gente que põe Deus como seus servos, né? Sempre fica esperando algo de Deus, nunca dão nada para Deus, só querem receber de Deus. Né? Mesma coisa na igreja. Muitas pessoas só querem receber da igreja, não querem doar nada para a igreja. Né? O dia que a igreja parar de doar alguma coisa para ela, sai. Então, mas eu estou um pouco me lixando com isso, porque Jesus dava o pão para as pessoas, alimentava, depois a multidão não foi embora. Aí ele olhou para os discípulos e falou, vocês não querem ir embora também não? Né? Aí os discípulos, não, só o Senhor tem palavra de vida. Então pronto. Então por isso que Paulo falou, vocês creram, porque as obras de vocês mostram a fé de vocês. Né? Por isso, porque vocês creram e estão dando um bom exemplo, não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade, obra e fé. Né? Aí você vê, olha, as orações bíblicas, né? Os irmãos oravam para que Deus cumprisse na sua vida, cumpra, né, na sua vida, todo o propósito dele. Que Deus cumpra isso na sua vida. Toda a bondade dele na sua vida. Toda a obra de fé na sua vida. Tem muitas obras aí que não é de fé, né? E coisas boas, mas obra de fé, né? A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja qual que é o nome que deve ser louvado, honrado entre nós? O único nome, Jesus Cristo, né? E mais nenhum outro nome. E vós nele. Então nossa glória está em Cristo, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, a igreja de Tessalônica progrediu, mas os problemas também aumentaram. Mas mesmo diante aos problemas que aumentaram, eles mostraram constância, fé, amor, progredindo, crescendo, aumentando. Eles não retrocederam. Nós temos que entender isso. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que conservam a fé para a preservação da alma. Né? Nós não podemos retroceder. Nós temos que avançar. Né? E aí então, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a volta do Senhor, ele vai falar sobre a grande apostasia, e ele vai falar também do homem da iniquidade. Porque a turma estava achando o quê? Jesus vai voltar a qualquer momento. Aí Paulo vai dizer, não, irmão, tem que acontecer tudo isso aqui primeiro. Ó. Apostasia, o homem da iniquidade tem que ser revelado, para que Jesus volte. E aí nós vamos ver isso agora. Quem é, né, o homem da iniquidade, essa apostasia que veio, né, sobre a igreja. Então, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar aí do homem da iniquidade, né, que muitos estão esperando esse homem chegar, né, e sobre o desvio da igreja, infelizmente,
A igreja se desviou da vontade de Deus. Como muitos irmãos, né? Felizmente desviam, começam bem, mas deixam as preocupações desse mundo, né? Tirá-los do caminho do Senhor. Irmãos, capítulo 2. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, olha que legal Paulo usa, né? Ele fala reunião, né? A família de Deus reunida agora juntamente com Jesus Cristo. Nós vos exortamos. Paulo está dizendo, então, a turma estava, lembra que eu falei que os falsos mestres estavam desviando os irmãos com respeito à volta de Cristo. Então Paulo agora vai abordar esse assunto. Paulo está dizendo, olha, a nossa reunião com Jesus, nós estamos encorajando vocês a não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Então Paulo está dizendo, ó, com respeito à volta de Cristo, eu não quero que vocês tirem da vossa mente o que nós já ensinamos. O que Paulo já ensinou sobre a volta de Cristo na primeira carta? Que a vinda do Senhor vem como ladrão de noite. Então Paulo está dizendo, olha, aquilo que nós ensinamos, nós não queremos que vocês tirem da sua mente. Ele vem como um ladrão. Paulo falou isso na primeira carta. Só que tinha gente dizendo que não. Tinha gente até dizendo que Jesus já tinha voltado. Tinha gente dizendo que já tinha havido a ressurreição. Está vendo? Aí, primeira coisa, Paulo falou, não quero que vocês tirem da mente de vocês. Então, amanhã ou depois você vai ouvir, oh, tem a lua amarela, vermelha, cor de rosa, né? Oh, é sinal da volta de Cristo. Você fala, não é não. Porque Jesus vai vir como ladrão de noite. Ninguém vai estar esperando ele, puf, bem. Né? Como nos dias de Noé, casavam, davam em casamento, bebiam, aí veio o dilúvio, tragou a todo mundo, salvando apenas 8, né? Como nos dias de Ló, comprava, vendia, negociava, né? Aí veio o fogo do céu, destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, viu? Só uma cidadezinha ficou salva porque o Ló ficou naquela cidadezinha. Depois ele sopra a montanha, né? Então ele está falando, olha, então não tira da sua mente. Então, qual é o ensino do apóstolo Paulo sobre a volta de Cristo? Ele vem como ladrão de noite. Como noivo que vinha, né, buscar a sua noiva. A noiva sabia quando o noivo ia aparecer, por isso que ela ficava bonita, né, com as candeias, né, com óleo, com uma botija, com mais óleo, porque não sabia que hora da noite ele viria. Então, elas se precaveram. Elas não foram nécias, nem tolas. Então, outra coisa, Paulo quer dizer, ó, então não tire isso da sua mente. Segundo, não fiquem perturbados quanto à volta de Cristo. Tem fica perturbado, com medo. Não. Você está na fé, você está em Cristo, você está crescendo, o amor de vocês está aumentando. Não precisa ter medo, né? Então, quer por palavras, então tinha gente perturbando os irmãos com discursos, quer por epístola, como se procedesse de nós. Então tinha pessoas que estavam escrevendo e colocando o nome do apóstolo Paulo, perturbando a fé dos irmãos na cidade de Tessalônica. E olha, o que tem perturbado as igrejas é o falso evangelho. Seja pregado por A ou por B, não interessa. Como as pessoas pararam de pregar o evangelho nas igrejas. Prega o que o homem tem que fazer, o que a mulher tem que fazer, o que o jovem tem que fazer, e eles acabam não fazendo nada, porque não é o evangelho. O que transforma é o evangelho. O evangelho não está sendo pregado, então não tem mudança.
na vida da igreja. Então, o evangelho tem que ser pregado. Então, havia pessoas perturbando a igreja por carta, colocando o nome do apóstolo Paulo, e outros que estavam fazendo discurso contra o ensinamento do apóstolo Paulo. Por isso que ele falou, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, para alguns, ele estava ensinando que o dia do Senhor já tinha chegado. Né? Tanto é que mais tarde a igreja de Corinto não vai nem crer mais na ressurreição. Só para você ter uma ideia, como a heresia, né, vai espalhando. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Então, ou seja, a volta de Cristo não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. Primeira coisa, o desvio da igreja. Sem que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário ostentando como se fosse o próprio Deus. Então, Paulo falou que Cristo não voltaria antes de acontecer duas coisas. Primeiro, apostasia. Segundo, o filho da iniquidade ser revelado. Então, para que você entenda quem é esse filho da iniquidade, o filho da perdição, né? Para que você entenda isso, você tem que entender um pouquinho do Velho Testamento. Vamos ver lá em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Lembra que Paulo falou que os irmãos estavam suportando tribulação, né? Perseguição. Quem estava promovendo a perseguição e a tribulação na igreja? Né? Quando foi que Nero colocou fogo em Roma e culpou os cristãos? Não, 70 foi a destruição de Jerusalém, né? Ele colocou fogo em Roma, mais ou menos, tá, irmãos? Mas a gente não pode afirmar assim. 64, culpou os cristãos, né? E massacrou a igreja. Né? E os imperadores romanos, eles se colocavam como Deus, né? Domiciano exigiu culto, porque os imperadores, eles depois de mortos, que eles eram adorados, né? Por isso que na igreja católica, depois que o santo morre, ele é canonizado. Eles estão só copiando a prática pagã romana. Os imperadores, depois de mortos, eram adorados. Mas Domiciano e outros, Diocleciano e outros, Trajano, eles exigiam culto enquanto estava vivo. Então, o homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade? Os imperadores romanos. Oi? Daniel 7, para você entender que lá tinha um homem que descreve, né, como foi descrito aqui o homem da iniquidade, falando lá de um homem da Síria, né, Antíoco Epifânio IV, que ele se assenta no trono de Deus, que ele luta contra os santos. E aí, então quem era o homem da iniquidade lá de Daniel, né? Antíoco Epifânio. Então quem é o homem da iniquidade aqui? Que viria, né? Ainda não, a iniquidade já estava operando, mas este homem viria. Quem seria, né? Sem dúvida foi o imperador Domiciano, no ano 95, mais ou menos. Mas vamos ler lá em Daniel para você entender que Daniel está falando
numa linguagem simbólica, sobre uma pessoa em específico que se levantou contra Deus, contra o exército de Deus, contra o povo de Deus, e aí Deus teve que feri-lo sem auxílio de mão. E depois ele fala lá dos imperadores romanos. Então vamos ler Daniel capítulo 7, para você ver aí, que ele está falando aí do Império Romano, os imperadores romanos, né, que fala do quarto animal e assim por diante. Vamos lá. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Então, ele fala que o mar grande estava agitado. Depois ele vai falar que esse mar grande são povos, nações e assim por diante. Tá. 4 animais grandes. Então, o que Daniel vê? 4 animais grandes, né? Diferentes uns dos outros. Subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra, posto em 2 pés, como homem, e foi-lhe dado mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Ela gostava de costelinha, né? São os reinos que esse urso aí dominou. E lhes diziam: levanta-te, devora e coma muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também 7 animal, 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões de noite, eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que pareciam que aparecem antes dele. E tinha 10 chifres. Era chifrudo mesmo, né? Não tinha só 2 não, tinha 10. Estando eu a observar os chifres, olha bem, o 4º animal tinha quantos chifres? 10. E aí o Daniel começou a observar os chifres desse 4º animal. Aí diz o seguinte: eis que entre ele subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Olha bem, 10 chifres, ele ficou olhando. Aí subiu um chifrinho, aí quebrou 3. Então, vai guardando esses detalhes aí, tá? 10, sobe 1, quebra 3. É matemática, né? Então, continuando. E eis que nesse chifre pequeno, havia olhos como os de, e uma boca que falava com. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. O ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como neve, a cabeça do cabelo era como a pura lã, o seu trono era como a chama de fogo, as rodas eram fogo ardente, um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, quem é o ancião de dias? Deus, né? Por causa das suas vestes, por causa da descrição, né? Que descreve, falam a cabeça branca, chamas de fogo, e todo mundo o servindo, o adorando, né? Aí tem os tribunais, ó. Assentou-se o tribunal e abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das
insolentes palavras que o chifre proferia. Qual chifre? O pequeno, que quebrou 3. Tá bom? E vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito entregue para ser... Eu pulei? Não, né? Tá. Quanto aos outros animais, os que eram antes desse quarto, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida, por um prazo de um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do... Quem é o filho do homem? Jesus. Ele usou essa expressão muito no Evangelho de Lucas. E dirigiu-se ao ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Deus. E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino. Então Jesus foi ao ancião de dias e recebeu um reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Então Jesus recebeu um reino para que todos da terra o servissem. E o seu domínio é domínio eterno que não passará. O seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, então ele falou de 4 animais, e ele falou que o quarto era diferente aos 3 antes, e ele falou que do quarto tinha um chifrinho que quebrou 3. E esse chifrinho falava palavras insolentes, só que ele vê um ancião de dias, que é Deus, e ele vê o filho do homem, aproximando do ancião de dias, e esse filho do homem recebe o reino. E esse reino é para todos os povos, e jamais terá fim. Tudo bem. Então, até aqui, está tudo certo. Verso 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. A carne é fraca, não é, irmão? Você tem uma visão dessa, e você está lá na Babilônia, você é um jovem, que fez uma aliança com seu coração de não se contaminar, e ser fiel, mesmo que isso lhe custe a vida, e você tem uma visão dessa, você cai de cama. Então Daniel ficou o quê? Meio que perturbado mesmo, né? Mais do que preocupado, é perturbado mesmo. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Então, irmão, é só ler a Bíblia. Até agora eu não falei nada de quem é os animais, falei. Mas agora a Bíblia vai falar. Olha aqui, você vê, ó. Cheguei-me, então Daniel aproximou perto de uma das pessoas que ali estavam e perguntou sobre a verdade de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4 reis que levantarão da terra. Então, olha lá, o urso é um rei que tinha 3 costelas na boca. O outro lá, qual foi? Que quebrou as asas e ficou de pé como homem. Né? É o leão, não é? É um rei. Ou seja, aqueles animais são reis. Né? E se você conhece bem o livro de Daniel, se eu sei que você não conhece, mas você vai conhecer, né? Quando a gente estiver dando o livro do profeta Daniel, você vê que aquele leão era o Nabucodonosor, rei da Babilônia. Deus pôs ele de pé, né? Quebrou as asas dele, fez ele pastar como animal lá no pasto por 7 anos. O cabelo dele cresceu, a barba, as unhas, parecia como um bicho, né? Porque ele se gloriou. Eu falei, mesmo? Hoje mesmo vai passar o reino de você. Aí você vai lá na história, você vê que a Babilônia ficou sem rei por 7 anos.
vai na Google, vai na enciclopédia. E aquele rei que comeu 3 costelas, né? A Pérsia e a Média, né? A Média e a Pérsia, eles conseguem dominar a Babilônia, a região da Síria e outra região da Assíria. Eu sei que ele consegue dominar, por isso que era 3 costelas, as 7, era 3, perdão, 3 costelas na boca, né? E consegue dominar 3 reinos. E um deles era a própria Babilônia. Depois o terceiro animal, falou que era um rei, né? Que tinha 4 chifres, não foi? O terceiro animal, ele tinha 4 chifres. Só que o primeiro chifre é Alexandre o Grande. E depois que Alexandre o Grande morre, né, o reino dele é dividido em 4. Os 4 chifres. Só que isso você vai vendo no livro do profeta Daniel. Ele até fala, o bode é o rei da Grécia, o primeiro chifre é o primeiro rei. Está lá, né, no livro. Hã? Agora, aí nós vamos chegar no 4º animal. Então nós vimos os terceiros, né? Assim, mas para ver os 3, a gente tem que ler Daniel mais para frente. Nós vamos ler, só para você ver que a própria Bíblia fala direitinho desde que você lê ela, né? Aí diz o seguinte, esses grandes animais, o anjo, o servo do Senhor falou com Daniel, são 4 reinos que se levantarão sobre a terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade a eternidade. Ou seja, você é superior a todos esses reinos humanos que veio e já passaram. Olha a igreja aqui. O reino de Deus permanece eternamente, né? Ele continua falando aqui, Então, o Daniel não é bobo nada, né? A gente tem que ter desejo, irmão, de saber as coisas. Olha o que Daniel faz, Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que seria o 4º rei, ou reino, né? Que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinham na cabeça, e o outro que subiu, diante do qual caíram 3 daqueles chifres, que tinham olhos e uma boca que falava com insolência. Então ele queria saber do chifrinho, que é o Domiciano. Eu já vou pôr aqui, não sei se eu consigo lembrar de todos, mas eu vou tentar pôr aqui no quadro. O chifrinho. E falava com insolência. E parecia mais robusto do que os seus companheiros, os outros chifres. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem aos 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos, a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade do reino debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno, e todos os domínios os servirão.
lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Então, o Daniel quis saber sobre o quarto reino, sobre os 10 chifres, sobre o chifrinho, sobre os 3 que caiu. Certo? Foi isso que ele quis saber. E o anjo do Senhor fala que aquele chifrinho seria terrível, e ele perseguiria, magoaria os santos, venceria, só que depois ele seria também destruído, ou punido, como foi. Inclusive, hoje ele já está no inferno, né? Segundo as escrituras. Só para você ver quem são o segundo reino e o terceiro reino, e o primeiro. Vamos ler capítulo 8.